Se você for ver, você pode ver que Jesus sempre foi amigo da família. Ele foi amigo de quem? De Lázaro, de Marta e de Maria. Ele, na verdade, sempre gostou de estar fazendo milagres. Na onde, irmão? Na família. Se você for ver, Jesus quando chegou em Jericó, irmão, a Bíblia fala que Zaqueu, o homem que não conhecia Jesus, mas ouvia falar, quando ele soube que Jesus chegou na cidade, irmão, ele deixou o quê, irmão? Deixou a sua banca de coletar os impostos ali e foi para onde? Foi para uma figueira. Quando Jesus passou, irmão, por baixo, falou assim: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém fazer o que, irmão? Posar em sua casa. Posar na sua casa. Posar significa descansar. Posar significa, irmão, na verdade, é compartilhar, desfrutar de algo onde ele foi reposar. E eu creio que Jesus tomou banho, comeu, bateu um papo grande com Zaqueu ali, irmão. E depois, quando Jesus Cristo ia saindo, Zaqueu falou: sabe o que? Jesus, se eu tomei de alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Sim ou não, irmão? Sim. Porque quando Jesus entra na casa, quando Jesus entra na família, milagre acontece. Eu quero que você convide Jesus para poder estar no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio do teu casamento, porque se tiver tudo, vai estar bem para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós sabemos, queridos e amados irmãos, que a família é o palco da nossa alegria. É tanto, irmão, se na família, se na vida de um filho, na vida de uma filha, na vida do esposo, da esposa, não estiver bem, não vai bem. Porque a família, na verdade, querido, amado irmão, é um conjunto de pessoas. É como, na verdade, irmão, o nosso corpo. Olha para cá. O que é que tem no nosso corpo? O que é que tem no nosso corpo? Irmão? O que é que tem? Que dá para alguém ver o que é que tem no nosso corpo? Tem o quê? Tem o quê, irmão, no nosso corpo? Lá de fora, tem o quê? Braço, o que mais? O que mais, irmão? Nariz, o que mais? Olho, o que mais? A boca. Ouvido, o que mais, irmão? Cabeça, cabelo, tem cabelo, tem? Perna. Dedo, quem não tem o dedo? Tem o dedo dos pés, quem não tem? Tem não tem, irmão? Pronto. Então, querido e amado irmão, o corpo, na verdade, é constituído por membro. É verdade ou não? Se você tiver, irmão, levando copada e Deus é mais que a cabeça do rio, como é que você vai andar? Anda aí, irmão, normal, anda normal, irmão, por favor. Anda normal aí. Anda normal aí, irmão. Olha. Pronto. Aqui está o homem, irmão, andando normal. Agora, irmão, se o seu pé estiver machucado, como é que o senhor vai caminhar? Caminha aí. Olha aí, irmão. É assim mesmo. Deu para entender, irmão? Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, se na verdade um da família não estiver bem, o corpo todo vai sentir, a família vai sentir. Então a família, irmão, na realidade é o quê? É o palco da nossa alegria. E é também, sabe o quê? O cenário da nossa tristeza. Palco de alegria e cenário de quê, irmão? Tristeza. De tristeza, querido e amado irmão. Então diz a Bíblia, aqui, irmão, que Maria ela foi convidada para ir a um casamento. O casamento judaico não é como o casamento brasileiro, que só dura, na verdade, poucas horas. O casamento judaico, irmão, durava 7 dias. E nesse casamento, querido e amado irmão, foram muitas pessoas. E diz a Bíblia que lá no casamento começou a faltar vinho. E se faltasse alimento, faltasse o vinho, pastora, era uma grande tristeza para a família. Aí uma amiga de Maria correu e falou assim: Maria, o que é que nós vamos fazer agora? O vinho acabou, Maria, e vai chegar muita gente. E agora? Maria correu, querido e amados irmãos, para poder ir falar com quem? Com quem que ela foi falar? Com Jesus. Com Jesus. Ela correu e falou assim: Jesus, o vinho acabou. Jesus falou o que, irmão, para Maria? Mulher, o que deu contigo? Ainda vai chegar a minha Ora. Ainda vai chegar a minha Ora. Será
que Jesus sabia que ia faltar alguma coisa naquele casamento? Sabia. Sim ou não? Sim. Jesus sabia que alguma coisa ia faltar naquele casamento. Meus queridos, amados irmãos, eu sei que na vida dois sempre acontece alguns perrengues, acontece alguma dificuldade, mas segundo a Bíblia fala que a gente não pode deixar o sonho cumprir a vossa ira. Tem marido, irmão, que hoje está brigando com a mulher só porque chegou, o arroz não está pronto. Só porque chegou, na verdade, irmão, o cafezinho não estava pronto, o suco não estava pronto. Já é motivo, sabe o que, irmão? De querer dormir no sofá, de querer dormir na rede, de virar a cara para a esposa, de virar a cara para o esposo. E Deus não se agrada dessas coisas. A Bíblia diz que Jesus, ele estava ali, irmão, naquele casamento, primeiro, sabe para quê, irmão? Para salvar aquele casamento. Segundo, Jesus estava naquele casamento para mostrar a sua glória. Terceiro, Aleluia. Jesus estava naquele casamento, aleluia, para mostrar a sua maravilha no meio daquela casa. Eu quero dizer nesta noite que nós precisamos que Jesus entre no nosso casamento, de alguma dificuldade que muitas vezes o adversário, o inimigo, tem lançado contra ele. Deu para compreender? Glória a Deus. Que a gente não podemos de forma alguma, irmão, deixar Jesus de fora do casamento. Se Jesus estivesse fora daquele casamento, ia ser uma grande decepção para os donos daquele casamento. Sim ou não, meus irmãos? Sim. Então, querida, mas hoje tem muitos casais crentes hoje, não estão brigando, estão dormindo separados, e Deus não quer que de forma alguma que isso aconteça, porque Deus uniu, sabe quem, irmão? O casal. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus. Existe, querido, existe alguns pontos básicos. Quem está me entendendo, irmão? Glória a Deus. Existe alguns pontos básicos, querida, amado irmão, aleluia. Existem alguns pontos básicos para um casal viver bem. Ou tu acha que não existe? Existe. Quer dizer, primeiro, irmão, compreensão de ambas partes. Quer dizer, querida, amado irmão, ele compreende ela compreende ele, e tudo assim não tem desavença, contenda, discórdia, dissensão, porque tendo essas coisas, na realidade, o casal não vai bem. Então existe, na verdade, um ponto básico para o casal viver bem. Entendeu, irmão? Então, se não tiver esse ponto básico, nunca vai ter paz, uma vida entre dois. Glória. Segundo ponto, querido amado irmão, para um casal viver bem, tem que ter confiança um no outro. Porque se não tiver confiança, o casal não vai viver bem de forma alguma. Quem está entendendo? Quem está entendendo, irmão? Amém. O casal deve falar um para o outro o seu segredo e não esconder nada. Deve falar porque se falar, irmão, tem confiança. O esposo deve ter a esposa como companheira para todos os momentos. A esposa deve ter o esposo como companheiro em todos os assuntos. O esposo deve acreditar na sua esposa e a esposa deve acreditar no seu esposo. Verdade. Aí tem marido que já não confia mais, tem mulher que já não confia mais, que chega e está cheirando a camisa, está na verdade ali na carteira, está não sei o quê. Está entendendo? Tu conversou com quem? Tu falou com quem? Essa mensagem que mandou foi quem? Então, se não tiver confiança, o casal não tem como viver bem. Tem como viver bem? É porque tem que ter, na verdade, confiança de ambas partes. Porque se tiver, na realidade, o que, irmão? Muito ciúme, não vai viver bem de forma alguma. Não vai viver bem. Eu sei que tem que ter ciúme, irmão, mas não aquele ciúme doentio. Está entendendo, irmão? Tem que ter ciúme, porque quem gosta tem ciúme. Sim ou não? Sim. Quem é que vai encostar perto de uma leoa parida? Será que alguém gosta? Uma leoa parida, quem encosta perto? Ela tem um ciúme muito grande com quem? Com seus filhos. A mesma coisa, o esposo deve acreditar na esposa. E aí, o esposo acreditar
lugar, sabe em quem? Na esposa. Terceiro lugar, irmão, para um casal viver bem, tem que ter, irmão, aleluia, falar a verdade um para o outro. Ainda bem que aqui não tem ninguém que fala mentira, né, irmão? Graças a Deus. Não Glória a tem. Deus. Então deve falar a verdade, os casais devem falar a verdade um para o outro, porque gera o que, irmão? Confiança. Se mentir, vai gerar o quê? Desconfiança, que é tudo para iniciar uma contenda que entristece quem? O Espírito de Deus. Está entendendo, irmão? Então, tornando que é perigoso a saúde espiritual do casal. Então, eu disse, meu amado, querido irmão, para um casal viver bem, em primeiro lugar tem que ter o que, irmão? Quem lembra? Confiança. Compreensão. Em segundo lugar, quem lembra? Confiança. Confiança. E em terceiro lugar, falar a verdade um para o outro. Quem está entendendo, irmão? Ou quer que eu pare por aqui? Ou continuo? Continua. Então vamos lá. Glória a Quarto Deus. passo para um casal viver bem. Tempo com a família. Ei, tempo com a família, meu irmão. O esposo deve reservar um tempo para ficar com a família, para conversar, para sentir perto o amor de um para o outro. O esposo deve manter firme o espírito romântico para com a esposa. Olha só, irmão, o espírito romântico. Está entendendo, esposo? O esposo deve ter tempo com a esposa para manter, irmão, aquele espírito romântico. O que é espírito romântico, irmão? Não é o cara chegar na verdade, irmão, de dia com um cara delegado, todo dedicado, mulher, a comida está pronta.